Você não é a primeira escolha dela. Isso dói, não é? Fere o seu orgulho, abala a sua confiança, faz você questionar o seu valor. Mas aqui está a verdade. Ser deixado de lado agora não significa que você permanecerá assim. O que importa é o que você faz a seguir. A pergunta não é como eu a faço me escolher. A verdadeira pergunta é como eu me torno o tipo de homem que não precisa ser escolhido. Hoje vou te guiar em como mudar tudo isso. Não com joguinhos, não com manipulação, mas com transformação. Não convencendo-a do seu valor, mas lembrando a si mesmo dele. Não buscando a aprovação dela, mas reivindicando a sua própria. É hora de passar da confusão para a clareza, do desespero para a disciplina. Vamos começar. Número 1. Pare de provar, comece a se tornar. Se você está sempre tentando mostrar a ela que é digno, já está entregando o seu poder. Você está numa audição tentando convencê-la de que é bom o suficiente, que é diferente, que merece a atenção dela. Mas um homem que constantemente busca se provar não está no controle. Ele está esperando ser escolhido. E quando você está esperando para ser escolhido, você já a colocou num pedestal e se colocou abaixo dele. Essa é a postura de um homem que esqueceu o seu próprio valor. Um homem estoico não implora para ser notado. Ele se torna tão centrado, tão completo dentro de si mesmo, que o mundo eventualmente o nota, sem que ele peça. Sejamos honestos, se ela não te escolheu primeiro, isso dói. Fere o seu orgulho. Você se pergunta o que o outro cara tinha que você não tinha. Você pode até ficar tentado a aparecer mais, falar mais, fazer mais, pensando que, se apenas mostrar a ela o seu melhor, talvez ela veja o que perdeu. Mas isso não é poder, é performance, e performances sempre acabam. O que dura é o tornar-se, não por ela, mas por você. Em vez de provar seu valor, torne-se alguém que não o questiona. Melhore sua mentalidade, refine seus hábitos, construa uma vida que você respeita quando ninguém está olhando. Você vai à academia não para impressioná-la, mas porque a disciplina é o seu padrão. Você melhora suas finanças não por validação, mas porque está construindo um futuro que não depende da aprovação de ninguém. Você para de checar as histórias dela, para de reagir a cada movimento que ela faz. Porque seu foco agora está em construir algo real, você mesmo. Esse é o caminho estoico, desapegado dos resultados, enraizado no propósito. Você não está mais correndo atrás da atenção dela, você está atraindo respeito sem tentar. Porque agora você não está tentando ser visto, você está se tornando alguém que não pode ser ignorado. E essa mudança é tudo. Ela pode voltar. Ela pode olhar para o homem que você se tornou e sentir um arrependimento silencioso. Ela pode se perguntar por que não viu isso antes. Mas, a essa altura, você não está mais esperando. Você não está mais se provando. Você evoluiu. Você superou a necessidade de ser escolhido, porque agora você se escolhe todos os dias. E esse é o momento em que a dinâmica de poder se inverte. Porque agora não se trata de conquistá-la, trata-se de se tornar o tipo de homem que não precisa fazer isso. Número 2. Lidere com sua vida, não com seus sentimentos. Ela não é atraída por palavras, é atraída por direção. Você poderia enviar a mensagem mais longa, abrir seu coração, explicar suas intenções, sua lealdade, sua disposição para estar lá por ela. Mas se sua vida parece instável, se você é guiado pela emoção em vez do propósito, nada disso tem o efeito que você espera. Uma mulher não se apaixona pelo caos. Ela se sente segura com a certeza. E a certeza não vem do quanto você sente, vem de como você vive. Quando suas emoções comandam o espetáculo, você começa a operar nos termos dela. Se ela está distante, você entra em pânico. Se ela dá atenção, você se ilumina. Você embarca nas ondas emocionais para as quais ela nem te convidou. Mas aqui está o ponto. Quando ela sente que você não está centrado,
que está esperando que ela o escolha para que você possa se sentir valioso, ela perde algo crucial: a confiança em sua liderança. E se uma mulher não pode confiar na sua direção, ela não seguirá a sua energia. Pense nisso. Se ela está insegura sobre você, se você não é a primeira escolha dela, não é porque lhe falta algo dramático. Muitas vezes é porque sua energia ainda não a faz sentir-se liderada. Ela pode ser atraída por homens que se movem com propósito, não por homens que se movem em torno dela. Então mude o foco, melhore seus hábitos, ancore seu dia na disciplina, não no desejo. Fale menos, observe e more. Não reaja, responda. Não porque está jogando um jogo, mas porque você superou a necessidade de reafirmação emocional para se sentir completo. Há algo poderoso em um homem que não vive mais para ser escolhido. Ele escolhe seu caminho. Ele lidera sua própria vida. E, ironicamente, é exatamente isso que a faz parar para pensar. Porque agora você não está tentando ganhar a validação dela. Você está construindo algo do qual ela talvez queira fazer parte. E mesmo que ela não veja isso imediatamente, tudo bem. Você não está com pressa. Você não está provando, está se tornando. E o homem que se torna sem implorar, sem perseguir, passa de esquecível a inesquecível. Não porque pediu atenção, mas porque viveu de uma forma que tornou impossível ignorá-lo. E essa é a mudança que a maioria dos homens nunca faz. Eles buscam conexão antes de terem construído uma direção, mas você está começando a entender a verdade mais profunda. Quando você lidera sua vida com clareza, todo o resto começa a se alinhar. Você não está mais tentando convencê-la, você está mostrando a ela através da ação, da consistência, do tipo de presença que não precisa se anunciar. Se isso ressoa com você, tire um momento para curtir este vídeo. Deixe um comentário compartilhando seus pensamentos ou simplesmente digite: "Eu lidero com propósito". Agora, vamos em frente, porque a próxima parte mostrará como essa transformação silenciosa não afeta apenas ela, mas muda tudo. Número 3. Não compita. Crie distância. Tentar vencer outros homens apenas diminui o seu valor. Você se torna parte da multidão. Mas quando você se afasta, quando para de aparecer da mesma forma, ela percebe que algo está faltando. O estoico não corre em direção ao barulho, ele caminha na direção oposta. E é nessa distância que ela começa a questionar tudo. Veja bem, quando uma mulher não te escolhe primeiro, é tentador pensar que você tem que competir, ser mais engraçado, mais charmoso, mais disponível que o outro cara. Mas essa mentalidade apenas te prende na corrida, faz de você apenas mais uma opção. E no momento em que você começa a se comparar com quem quer que ela esteja conversando ou se envolvendo, você já perdeu o controle da narrativa. Um homem estoico não olha para os lados, ele olha para dentro. Ele entende que a validação conquistada através da competição é temporária, superficial e muitas vezes vazia. Então, em vez de tentar ofuscar outros homens, ele simplesmente remove sua luz. E é isso que muda tudo. Digamos que você enviava mensagens para ela consistentemente, sempre mostrando interesse, sendo solidário, sempre disponível. E ainda assim, ela escolheu outra pessoa. Agora, em vez de perseguir, você para. Não com amargura, mas com clareza. Você para de dar acesso a alguém que não o valorizou. Você desaparece do feed diário dela, da lista de mensagens, das visualizações de histórias. No início, ela pode nem reagir, mas eventualmente ela começa a sentir o silêncio. Ela começa a notar que algo que antes parecia certo não existe mais. E essa incerteza é isso que a faz pensar. Um estoico entende o poder da distância, não como uma tática, mas como um princípio. Não se trata de fazê-la sentir sua falta. Trata-se de reivindicar seu foco, sua energia, seu autorrespeito. Você não se distancia porque está com raiva. Você se distancia porque seu tempo,
Sua atenção, sua paz de espírito não estão mais disponíveis sob demanda. É isso que impõe respeito. É isso que te separa do barulho. E, ironicamente, quanto menos você tenta mudar a opinião dela, mais espaço você dá para que ela faça exatamente isso. Porque enquanto os outros caras ainda estão tentando conquistá-la, você entrou em uma arena diferente. Uma onde você não está mais pedindo para ser visto. Você está se tornando alguém que deve ser sentido na ausência. É quando a percepção dela começa a mudar. Não porque você se provou, mas porque parou de tentar. Número 4. Eleve seus padrões, calmamente. Você estava disponível demais. Perdoava demais. Era rápido demais em relevar os sinais confusos dela, apenas para manter a conexão viva. Ela levava um dia para responder. Você continuava gentil. Ela se afastava emocionalmente. Você se aproximava ainda mais. Você pensou que sua consistência ganharia o afeto dela, que sua paciência mostraria seu valor. Mas aqui está a verdade desconfortável. Quando você aceita menos do que merece, você silenciosamente diz a ela que está tudo bem te tratar dessa maneira. Isso acaba agora, e não precisa acabar com raiva ou uma saída dramática. Acaba com quietude, com uma mudança tão calma, tão centrada, que fala mais alto do que qualquer confronto jamais poderia. Um homem estoico não eleva seus padrões para fazer uma declaração. Ele os eleva porque é quem ele é, porque seus valores não estão em negociação apenas para ganhar o afeto temporário de alguém. Ele não vive por impulso ou emoção. Ele vive por princípios. Isso significa que quando uma mulher começa a dar menos, ele não implora por mais. Ele percebe e se ajusta, silenciosamente, com clareza. Isso é poder. Não controle sobre ela, mas controle sobre si mesmo. Pense assim: quando você para de buscar validação e começa a agir a partir de seu próprio código interno, toda a energia muda. Você não está mais tentando provar nada. Você não está mais esperando que ela veja seu valor. Você já o vê, e você não precisa da atenção dela para confirmá-lo. Talvez antes você enviasse uma segunda mensagem quando ela se afastava. Agora, você não diz uma palavra, não por amargura, mas porque você superou a necessidade de uma resposta. E é isso que a faz parar. Ela começa a sentir a ausência da versão de você que sempre dizia sim, que sempre aparecia, mesmo quando ela não o fazia. Ela começa a se perguntar: eu era a única opção dele, ou apenas aquela a quem ele deu uma chance? Essa curiosidade cresce quando ela percebe que seu silêncio não tem a intenção de punir. É simplesmente o espaço criado quando um homem reivindica seu tempo, seu foco, sua paz. O estoicismo ensina que a verdadeira força não está no quão alto você fala, mas no quão firmemente você se posiciona. Quando você eleva seus padrões calmamente e sem ressentimento, você para de implorar para ser escolhido e, sem dizer uma palavra, começa a se tornar aquele para quem ela precisa se qualificar. Não porque você tentou mais, mas porque finalmente parou de tentar pelas coisas erradas. Então, pare um momento e realmente pense nisso. Quando foi a última vez que você se dedicou mais a alguém do que a si mesmo? Quando você ficou em silêncio sobre o que te machucou apenas para evitar que algo desmoronasse? Essa versão de você, a que tolerava, que esperava, que torcia para que ela voltasse, essa versão cumpriu seu propósito. Mas agora é hora de algo mais forte, algo mais silencioso. Se essa parte te tocou, adoraria ouvir seus pensamentos. Compartilhe sua experiência nos comentários ou simplesmente digite: eu elevei meus padrões. Agora, vamos em frente, porque o que vem a seguir não é sobre as escolhas dela, é sobre as suas. Número 5. Deixe o mistério trabalhar a seu favor. Estar sempre se explicando, se comunicando em excesso, isso não é clareza, é exposição excessiva. Deixe-a imaginar, deixe-a questionar. Um homem que se move em silêncio,
que não precisa preencher cada lacuna com palavras, atrai atenção sem pedir por ela. Isso não é manipulação, é magnetismo, e começa com moderação. Se você não é a primeira escolha dela, há uma boa chance de ser, porque você se mostrou demais, cedo demais. Você a fez ter certeza de que estaria sempre lá, sempre pronto para responder, para explicar, para tranquilizar. E embora isso possa parecer amor ou honestidade, muitas vezes soa como carência emocional. Quando um homem narra constantemente cada movimento ou emoção, ele não deixa espaço para intriga. Ele se torna ruído de fundo, familiar, disponível e fácil de ignorar. Mistério não é sobre jogar joguinhos, é sobre autorrespeito. Os estoicos acreditavam na temperantia, na moderação. Eles ensinavam que devemos falar com propósito, não apenas para sermos ouvidos. Então, em vez de explicar por que você se afastou ou explicar demais suas intenções, deixe suas ações e sua calma falarem por você. Se ela te manda uma mensagem do nada, após dias de silêncio, você não precisa entrar em um monólogo emocional. Apenas responda com compostura, direto, cordial, mas contido. Você não deve acesso a todos os cantos da sua mente. Sejamos realistas. Quando um homem é aberto demais, fácil demais de alcançar, não há nada para ela se esforçar. Você tirou a perseguição da equação. E para muitas mulheres, não se trata de te perseguir, mas de te conquistar. Se você é sempre aquele que oferece explicações, que pensa demais em cada mensagem, ou tenta provar que é diferente dos outros caras, você está fazendo trabalho emocional demais, e ela não precisa fazer nenhum. Aqui está o que muda a dinâmica. Você para de performar. Você para de anunciar. Você deixa sua distância, sua disciplina emocional, criar contraste. O estoico não se afasta para punir. Ele simplesmente valoriza sua paz. Ele escolhe a presença em vez da performance. Ele não corre para esclarecer cada silêncio, porque sabe que está agindo com integridade. Quando você para de tentar controlar como é percebido, e em vez disso, se concentra em estar enraizado em seus próprios valores, algo poderoso acontece. Ela começa a notar a ausência da sua validação. E nessa ausência, a curiosidade cresce. Ela começa a se perguntar o que mudou. Ela repassa interações passadas. Ela começa a se perguntar: será que eu o julguei mal? Será que deixei passar algo mais profundo? É aí que você não está mais na categoria de caras tentando conquistá-la. Você se torna aquele que ela, de repente, não tem certeza se realmente conhecia. E é isso que a faz repensar tudo. Não porque você a perseguiu, mas porque você deu a ela espaço para perceber seu valor por conta própria. E isso, meu amigo, é como o mistério se torna sua maior vantagem. Número 6. Transforme a tensão em disciplina. Cada vez que você olha a história dela, cada vez que envia aquele emoji paquerador, esperando que ela responda, cada vez que pausa seu dia apenas para ver se ela está online, você não está apenas sendo interessado, você está vazando energia. E com o tempo, essa constante saída de atenção corrói seu poder. Faz você sentir que seu valor está nas mãos dela, como se estivesse esperando permissão para se sentir digno. Mas deixe-me te dizer, se você não é a primeira escolha dela agora, é exatamente aqui que a mudança começa. Você muda a dinâmica não convencendo-a, não mostrando mais esforço, mas voltando toda essa atenção para dentro. Cada vez que seu dedo pairar sobre o perfil dela, aproveite esse momento e se pergunte: o que eu poderia estar construindo em vez disso? O tempo que você gasta atualizando o chat poderia ser usado para terminar aquele treino que você vive adiando. A energia que você desperdiça se preocupando com os sinais confusos dela, essa energia poderia estar alimentando seu próximo passo, seu próximo objetivo, seu próximo nível. Marco Aurélio disse: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Isso significa que você tem uma escolha. Você pode ficar na ansiedade, esperando ser escolhido,
ou pode se erguer com disciplina e escolher a si mesmo. Quando você começa a se apresentar para seus próprios padrões, sua própria paz, seu próprio crescimento, você para de desempenhar o papel de coadjuvante na vida de outra pessoa e começa a se tornar o protagonista da sua própria. Um homem disciplinado se move de forma diferente. Ele não está buscando validação. Ele está concluindo tarefas que geram momentum. Ele não reage à atenção. Ele a comanda sem pedir. Esse é o paradoxo. Quanto mais você se desapega da necessidade de que ela note, mais notável você se torna. Porque agora você não é o cara esperando pelo interesse dela. Você é o homem vivendo uma vida focada demais para perseguir. E acredite em mim, essa mudança não passa despercebida. Um dia ela olhará para o seu progresso, sua paz, sua presença, e perceberá que subestimou o homem que parou de esperar. Você estava uma vez na caixa de entrada dela. Agora você está na mente dela. E tudo começou quando você transformou a atenção em disciplina. Número 7. Desapegue-se sem amargura. Você não precisa deletá-la. Você não precisa postar indiretas. Apenas recue. Não porque está com raiva, mas porque sua paz vale mais. O homem estoico não busca um desfecho, ele cria espaço. E essa ausência, ela tem um impacto diferente quando não é barulhenta, mas real. É assim que você passa de reativo a respeitado. Sejamos honestos, você sentiu a hesitação nas respostas dela, a forma como ela entretinha outras opções, enquanto te mantinha perto o suficiente para não te perder. Aquela mensagem sutil de que você não era a primeira escolha dela. E isso dói, porque você deu seu tempo, sua atenção, talvez até seu coração. Mas aqui está a mudança. Em vez de se esforçar mais para provar seu valor, você recua. Não com amargura, não com joguinhos, mas com clareza calma. Marco Aurélio disse uma vez: a melhor vingança é não ser como o seu inimigo. Em outras palavras, não reaja emocionalmente só porque alguém não conseguiu ver o seu valor. Deixe-os continuar jogando o jogo superficial. Você sai dele por completo. Imagine que você para de procurá-la. Você não discute, não se explica, não implora por reconhecimento. Você simplesmente se torna menos disponível. Você foca em si mesmo, sua saúde, seu dinheiro, seu crescimento. E lentamente sua presença desaparece da rotina diária dela. Ela percebe, porque a versão de você que estava sempre lá, essa versão está evoluindo. Você não a está punindo, você está se protegendo. Um homem que se desapega de alguém que o fez sentir como uma opção não está desistindo. Ele está subindo de nível. Ele está reivindicando sua energia de lugares onde ela era subvalorizada. Ele não está mais se perguntando por que ela não me escolheu. Em vez disso, ele está escolhendo a si mesmo com disciplina. E aqui está o paradoxo. Quando sua energia para de perseguir, ela se torna mais poderosa. Ela começa a sentir o peso da sua ausência, não porque é dramática, mas porque é inegável. Você não saiu fazendo barulho, você saiu em paz. E essa paz é mais alta do que qualquer explosão. Então, se você não é a primeira escolha dela, não perca seu tempo provando por que deveria ser. Em vez disso, torne-se o homem que não se encaixa mais na versão de você que ela um dia deu como garantida. Desapegue-se, não por ego, mas por autorrespeito. É assim que você muda toda a dinâmica sem dizer uma única palavra. Número 8. Seja a exceção, não o plano B. Ela tinha opções. Ela escolheu outra pessoa. Tudo bem, deixe-a. Porque quando você muda sua identidade de sempre disponível para profundamente intencional, você para de ser o plano B. Você se torna o homem que não espera para ser escolhido. Você se torna o homem que escolhe. E acredite em mim, ela sente essa mudança. Não porque você fez alguma saída dramática, mas porque a energia que você uma vez deu tão livremente não é mais dela para tomar como garantida. Veja, a maioria dos homens entra em pânico quando percebe que não foi a primeira escolha. Eles se apressam,
Tentam mais, supercompensam, pensando que se apenas provarem seu valor ela voltará. Mas não é assim que o valor funciona. Você não se torna mais valioso suplicando. Você se torna mais valioso recuando, tornando-se raro. Os estoicos entendiam isso. Epicteto ensinou que devemos primeiro dizer a nós mesmos o que gostaríamos de ser. Então, fazer o que temos que fazer. Isso significa que sua identidade não é algo que ela te dá, é algo que você decide e reforça todos os dias. Talvez você estivesse sempre aparecendo, sempre respondendo rápido, sempre disponível. E talvez isso a tenha feito sentir que tinha você no bolso. Mas no momento em que você para de ser previsível, no momento em que para de girar em torno das decisões dela e começa a se manter firme nas suas próprias, algo muda. Ela pode não dizer, mas ela sente. Você não está mais correndo atrás da validação dela. Você está se tornando um homem que se valida. Imagine isto. Ela está rolando o feed do celular tarde da noite, percebe que você não viu a história dela, não mandou aquela mensagem de "espero que esteja bem". Ela não vê mais o seu nome aparecer. Essa ausência não é barulho, é peso. Isso a faz pensar. Não porque você jogou um jogo, mas porque você se escolheu. É assim que você para de ser o plano B e começa a se tornar a exceção. Não com grandes gestos, não com vingança, mas com transformação silenciosa, com limites, com crescimento. Você lidera com seu propósito. Deixa sua vida se tornar a coisa que fala por você. E com o tempo, ela não estará se perguntando se você ainda está esperando. Ela estará se perguntando se algum dia realmente viu você por quem você estava se tornando. Você não precisa convencê-la a te escolher. Você só precisa se tornar o homem que ela não se sente mais bem em perder. É isso que acontece quando um homem estoico reescreve o roteiro. Não por atenção, mas por alinhamento. Número 9. Silêncio que cria reflexão. Às vezes a mensagem mais poderosa é nenhuma mensagem. Quando ela está acostumada a receber reações, explicações e garantias de você, e de repente tudo o que ela recebe é uma indiferença calma, isso a desconcerta. Ela está esperando uma onda, mas você lhe dá águas paradas. E nessa quietude, ela ouve tudo o que você não está dizendo. Veja, se você não foi a primeira escolha dela, é provável que ela tenha assumido que você ainda estaria por perto, esperando, checando, competindo pela atenção dela como os outros. Mas quando você para de jogar esse jogo, quando se retira sem amargura, sem drama, apenas com clareza, esse silêncio se torna um espelho. Ele a força a olhar para dentro, a se perguntar por que sua energia parece diferente, por que sua ausência agora parece mais pesada do que sua presença já foi um dia. Um homem estoico não recua para manipular. Ele se afasta porque sua paz não é negociável. Ele sabe que seu valor não aumenta ao prová-lo. Ele brilha quando é protegido. Em vez de reagir emocionalmente, ele deixa o espaço entregar a mensagem. Marco Aurélio disse uma vez: se você está angustiado por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua avaliação dela. Essa é a mentalidade. Você não é arrastado para o caos. Você se afasta e escolhe sua serenidade em vez da atenção dela. Digamos que você estava sempre disponível, respondendo rápido, iniciando contato, tentando fazer as coisas funcionarem. Ela sabia disso, sentia isso e não te escolheu. Agora imagine o momento em que ela envia aquela mensagem casual, talvez para saber como você está, talvez dando migalhas de atenção, e você não responde imediatamente, ou não responde de todo. Não para ser cruel, mas porque seu foco está em outro lugar, em seu crescimento, sua missão, sua paz. Esse momento, ele cria peso, e de repente ela fica se perguntando, por que ele não está mais correndo atrás? Essa é a mudança. Você para de fazer barulho e começa a causar impacto. Não com força, não com raiva, mas com um silêncio que vem da força. Um silêncio que diz,
Eu não preciso provar nada a ninguém, especialmente não a alguém que não conseguiu ver meu valor da primeira vez. Então, se você não foi a primeira escolha dela, não lute contra isso. Não tente se justificar para ser visto. Apenas deixe-a sentir o peso da sua ausência. Deixe-a sentar no silêncio e perceber o que ela dispensou. É aí que a reflexão começa. Não nas discussões, não nas explicações, mas no espaço que você deixa para trás. E nesse espaço é onde ela pode finalmente perceber que escolheu errado. E agora pare um momento para refletir sobre isso. Pergunte a si mesmo, com que frequência você tentou preencher o silêncio apenas para se sentir visto? Quantas vezes você se explicou esperando que isso a fizesse ficar? Mas e se a verdadeira mudança acontecer não quando você fala, mas quando para de tentar ser ouvido? A verdade é que o valor não precisa se anunciar. Ele simplesmente é. Então aqui está a pergunta sobre a qual quero que você reflita. O que aconteceria se, em vez de buscar clareza dela, você se tornasse a clareza que ela perdeu? Se isso ressoa com você, deixe um comentário e compartilhe seu pensamento. Vamos continuar. Há mais a descobrir. Número 10. Torne-se o homem que você respeitaria. Todo esse processo não é sobre tê-la de volta, é sobre ter a si mesmo de volta. Quando a poeira baixa, depois que as mensagens diminuem, depois que ela escolhe outra pessoa, depois que você fica questionando seu valor, você recebe uma rara oportunidade, não de conquistá-la, mas de conquistar a si mesmo. É aí que tudo muda. A maioria dos homens fica presa no ciclo de tentar provar que são dignos para alguém que já tomou uma decisão. Mas o homem estoico não opera a partir do desespero. Ele não implora por uma segunda chance. Em vez disso, ele se aquieta. Ele entra no desconforto e lá, naquela quietude, ele se faz uma pergunta poderosa. Eu respeitaria o homem que me tornei? Se a resposta for não, não é trabalho dela consertar isso. É seu. Você muda a dinâmica não enviando outra mensagem, mas reconstruindo o homem no espelho. Comece pequeno, acorde mais cedo, movimente seu corpo. Corte o ruído. Leia. Construa algo de valor. Dedique-se ao seu futuro, não aos seus sentimentos. Quanto mais centrado você se torna, menos aprovação você busca. Isso é o estoicismo em sua essência, domínio sobre si mesmo, não controle sobre os outros. Deixe-me dar um exemplo. Havia um cara que continuava correndo atrás de uma mulher que claramente o via como um plano B. Ele estava sempre disponível, sempre tentando ser o cara legal para ganhar o afeto dela. Ela o mantinha por perto, mas nunca perto o suficiente. Um dia, ele parou de procurá-la, não com amargura, mas com resolução. Ele ficou quieto, não para manipulá-la, mas para se reorientar. Ele levou seus objetivos a sério. Abriu um negócio, assumiu o controle de sua saúde. 6 meses depois, ela mandou uma mensagem para ele. Não porque ele pediu, mas porque ela não conseguia reconhecer o homem em que ele havia se tornado. Ele não mudou para impressioná-la. Ele mudou porque se cansou de não se respeitar. Essa é a diferença. Você não está se consertando para provar algo. Você está se reconstruindo porque merece viver como um homem do qual se orgulha. Um homem que defende algo, que tem direção, que não vacila porque alguém não o escolheu primeiro. E aqui está a reviravolta. Quando você se torna o tipo de homem que respeitaria, você naturalmente se torna o tipo de homem que ela começa a respeitar também. Ela pode nem entender o porquê no início, mas a energia emocional mudou. Você não está mais se inclinando na direção dela. Você está caminhando para a frente. E essa mudança de postura, de foco, de energia, diz tudo o que você não precisa dizer. Então não, isso não é sobre ela, isso é sobre você. Ela pode tê-lo ignorado antes, mas essa versão de você se foi. Agora, você não está apenas se tornando alguém que ela vê de forma diferente. Você está se tornando alguém por quem você não se compromete mais. Essa é a verdadeira transformação. É assim que você para de ser a segunda escolha dela e começa a se tornar a sua própria primeira escolha. Então, vamos fechar o círculo.
Talvez você não tenha sido a primeira escolha dela. E sim, essa constatação dói profundamente. Mas a verdade é que a dor de ser ignorado não é nada comparada ao poder de se tornar alguém que você não precisa mais explicar. Esta jornada não é sobre mudar a mente dela, é sobre mudar sua direção. É sobre passar de buscar validação para incorporar valor, de provar algo para se tornar alguém. Porque uma vez que você muda esse foco de persegui-la para escolher a si mesmo, tudo começa a parecer diferente. Sua energia para de vazar, seus padrões se elevam, sua paz se torna inegociável. E, ironicamente, é quando as pessoas começam a notar o que antes davam como garantido. Mas a essa altura, você não está mais esperando para ser visto. Você já sabe quem é. Então, aqui está a lição. Não deixe que ser a segunda escolha se torne sua identidade. Deixe que se torne seu chamado para despertar. Um chamado para reconstruir sua disciplina, melhorar sua mentalidade e se tornar o homem que você respeita quando ninguém está olhando. Não por vingança, não para tê-la de volta, mas para finalmente se conquistar. Se esta mensagem te tocou, me diga. Deixe um comentário e compartilhe o que mais se destacou para você. Ou apenas digite "Eu me escolho". Só isso já diz tudo. E se isso te ajudou a ver sua situação de uma perspectiva mais forte e calma, me faça um favor. Aperte o botão de curtir para que mais homens possam encontrar isso. E se você está pronto para continuar crescendo, subindo de nível e se apresentando com força e clareza, confira os vídeos na tela agora. Vejo você lá.